Boa noite, eu espero que esteja tudo bem com você, mas se não estiver, eu espero que fique com esse vídeo. Hoje vai ser mais um vídeo de leitura. Eu gosto de alternar entre outros vídeos, mas trazer bastante vídeo de leitura. E vocês podem observar que temos algumas luzinhas aqui de fundo, que eu acho que deixam tudo mais legal. Eu queria fazer outros vídeos, eu tenho andado sumida, não tenho conseguido gravar, mas eu espero conseguir em breve voltar com os vídeos. Então vamos fazer uma leitura. Continua Orgulho e Preconceito. Gosto muito do som de livro, do som de página. Nós paramos no capítulo 12. E aí, vamos começar a ler o capítulo 12, é bem curtinho. Capítulo 12. Por um acordo entre as irmãs, Elizabeth escreveu na manhã seguinte para a mãe, pedindo que a carruagem lhes fosse enviada naquele mesmo dia. Mas a senhora Bennet calculara que as filhas permaneceriam em Netherfield até a terça-feira seguinte, o que completaria exatamente uma semana desde que Jane adoecera. Não podia sentir-se contente em recebê-las de volta antes disso. Sua resposta, portanto, não foi favorável, pelo menos não tanto quanto Elizabeth gostaria, pois estava impaciente para voltar para casa. A senhora Bennet enviou-lhes um bilhete dizendo que provavelmente não poderia mandar-lhes a carruagem antes da terça-feira, e no pós-escrito acrescentou que, se o Sr. Bingley e sua irmã insistissem para que elas ficassem por mais tempo, poderia muito bem sem elas. Passar muito bem sem elas. Elizabeth, porém, estava decididamente contra a ideia de ficar por mais tempo. Nem esperava que isso lhe fosse oferecido, e, temendo ao contrário ser considerada uma intrusa por permanecer ali desnecessariamente por tanto tempo, solicitou a Jane que pedisse imediatamente emprestada a carruagem do Sr. Bingley. Enfim, ficou decidido que deveriam mencionar ao fazer o pedido seus planos originais de partirem de Netherfield aquela mesma manhã. O comunicado provocou muitas expressões de preocupação, e muito foi dito no sentido de que ficassem pelo menos até o dia seguinte, pela saúde de Jane, e a partida delas foi então adiada para o dia seguinte. A senhorita Bingley lamentou então ter proposto o adiamento, pois o ciúme de uma das irmãs, unido à antipatia por ela, superava em muito seu afeto pela outra. O dono da casa soube com real pesar que elas iam partir mais cedo, e repetidas vezes tentou convencer a senhorita Bennet de que aquilo não era seguro para ela, que ainda não estava recuperado bastante. Jane, porém, mostrava-se firme quando sentisse na seta. Para o Sr. Darcy, esta era uma notícia bem-vinda. Elizabeth já permanecera bastante em Netherfield. A atração que exercera sobre ele fora maior do que ele gostaria que fosse. A senhorita Bingley era desaforada com ela, e mais provocadora do que de costume com ele. Ele sabiamente decidiu usar da maior prudência para não demonstrar agora nenhum sinal de admiração. Nada que pudesse dar a ela a esperança de influir na felicidade dele, consciente de que, se tal ideia fosse sugerida, o comportamento dele no último dia deveria ter um peso importante na confirmação ou na refutação dessa ideia. Firme em seu propósito, ele mal pronunciou 10 palavras com Elizabeth durante todo o sábado, e embora ficassem sozinhos um com o outro durante meia hora, ele mergulhou na leitura de seu livro e ele nem sequer olhou para ela. No domingo, depois do serviço da manhã, ocorreu a separação, tão agradável para quase todos. A gentileza da senhorita Bingley com Elizabeth, enfim, cresceu muito rapidamente, bem como seu afeto por Jane, e quando elas partiram, depois de garantir a segunda que sempre teria imenso prazer em vê-la em Longbourn ou em Netherfield, e abraçando-a com muito carinho, chegou até a dar a mão à primeira. Elizabeth despediu-se de todos no melhor dos humores. Em casa não foram muito bem recebidas pela mãe. A senhora Bennet admirou-se com a chegada delas e achou que haviam feito muito mal em causar tantos problemas, e tinha certeza de que Jane logo pegaria um novo resfriado. Mas o pai, embora muito lacônico nas expressões de prazer, ficou de fato contente em vê-las. Sentira a importância delas no ciclo familiar, na conversa da noite, quando estavam todos
e admiraram certos trechos que ouviram novas informações de um tipo bem diferente. E ouviram novas observações de uma moralidade caduca. Catherine e Lydia tinham para elas informações de um tipo bem diferente. Muitos se fizeram e muitos se disseram no regimento desde a quarta-feira passada. Muitos oficiais haviam jantado com o tio delas. Um soldado fora chicoteado e corria o boato de que o coronel Foster ia casar-se. Capítulo 13. Espero, querida, disse o Sr. Bennet à esposa durante o café na manhã seguinte, que tenha organizado um bom jantar hoje, pois tenho razões para esperar um convidado adicional ao nosso grupo familiar. A quem se refere, meu querido? Não sei de ninguém que venha, a menos que Charlotte Lucas apareça. Espero que os meus jantares sejam bons o bastante para ela. Não creio que ela veja muitos iguais aos nossos em sua casa. A pessoa que me revira é um cavalheiro, um forasteiro. Os olhos da senhora Bennet brilharam. Um cavaleiro e um forasteiro. É o Sr. Bingley, tenho certeza. Bem, é claro que ficarei muitíssimo contente em ver o Sr. Bingley, mas, meu Deus, que azar. Não há nenhum toco de peixe para se vir hoje. Lígia, meu amor, toque a campainha. Tenho que falar com ele agora mesmo. Não é o Sr. Bingley, disse seu marido. É alguém que eu nunca vi na vida. Isso provocou um espanto geral, e ele teve de ser questionado com impaciência pela mulher e pelas 5 filhas ao mesmo tempo. Depois de se divertir por algum tempo com a curiosidade delas, ele se explicou. Cerca de um mês atrás recebi esta carta, e cerca de 15 dias atrás eu respondi, pois julguei que se tratasse de um caso um tanto delicado, que exigia pronta atenção. É do meu primo, Sr. Collins, que, quando eu morrer, poderá expulsar todos vocês dessa casa quando quiser. Ah, meu querido, exclamou sua esposa. Não aguento ouvir você mencionar isso. Por favor, não fale desse homem odioso. Acho que a coisa mais dura do mundo ver esta propriedade retirada de suas filhas. E tenho certeza de que, se eu fosse você, há muito teria tentado fazer alguma coisa a esse respeito. Jane Elizabeth tentar explicar a ela o que era um morgadio. Já haviam tentado isso muitas vezes, mas esse era um assunto que para a Sra. Bennet estava além do alcance da razão, e ela continuou a queixar-se amargamente da crueldade de se retirar uma propriedade de uma família com 5 filhas, em favor de um homem com quem ninguém se importava. Não resta dúvida de que se trata de um negócio muito injusto, disse o Sr. Bennet, e nada pode absolver o Sr. Collins da culpa de herdar Longbourn. Mas, se vocês ouvirem a sua carta, talvez se acalme um pouco pela maneira com que ele se exprime. Não, com certeza não. E considero muita impertinência da parte dele escrever para você. E muita hipocrisia. Detesto esses falsos amigos. Por que não continuar as duas com você, como o pai dele costumava a saber a estar? Ah, é claro, sobre este ponto, parece que foi acometido de certos escrúpulos. Henceforth, perto de Western, Kent, 15 de outubro. Prezado senhor, sempre me senti constrangido com o desentendimento entre o senhor e meu falecido honrado pai, e desde que tive a desgraça de perdê-lo, tenho desejado sanar o problema, mas por um tempo fui retido das minhas próprias dúvidas, temendo que fosse desrespeitosa a memória dele ter boas relações com alguém com quem sempre teve desavenças. Veja só, Sra. Bennet. Agora, porém, já tomei uma decisão sobre o assunto. Tendo me ordenado na Páscoa, tive a boa sorte de ser distinguido pelo patrocínio da excelentíssima Lady Catherine de Bourgh, viúva de Sir Louis de Bourgh, cuja generosidade e beneficência me elegeram para a digníssima reitoria desta paróquia, onde me empenharei com o máximo afinco em servir sua senhoria, com agradecido respeito e em estar sempre pronto para executar os ritos e cerimônias instituídos pela Igreja da Inglaterra. Como eclesiástico, aliás, sinto ser meu dever promover e levar a bênção da paz a todas as famílias ao alcance da minha influência, e fundamentando-me nisso, cabo-me de que as minhas presentes ofertas de boa vontade sejam muito recomendáveis, e de que a circunstância de vir eu a ser o próximo herdeiro da propriedade de Longbourn será gentilmente desconsiderada pelo senhor, e não fará rejeitar o ramo de oliveira que lhe ofereço. Não posso deixar de me preocupar em ser ocasião de prejuízo para
intenção de visitar o senhor e sua família. Segunda-feira, 18 de novembro, às 4 horas. Provavelmente abusarei da sua hospitalidade até o sábado da manhã seguinte, da semana seguinte. O que posso fazer sem nenhum inconveniente, pois a Lady Catherine nenhuma objeção faz que eu me ausente por um domingo, contanto que algum outro eclesiástico se encarregue de executar os serviços do dia. Aceite, caro senhor, os respeitosos cumprimentos e votos a sua esposa e filhas, do seu amigo. Às 4 horas, portanto, aguardaremos esse cavaleiro pacificador, disse o Sr. Bennet enquanto dobrava a carta. Ele parece ser um rapaz muito consciencioso e gentil. Palavra de honra, e não tenho dúvida de que será uma relação valiosa, sobretudo se Lady Catherine tiver a vontade de deixá-lo ver outras vezes. Há algum bom senso no que ele diz sobre as meninas, porém, e se ele estiver disposto a compensá-las de algum modo, não serei eu desencorajá-lo. Embora seja difícil, disse Jane, adivinhar de que maneira ele possa compensar-nos como julgas de direito. Ele tem certamente o mérito da intenção. O que mais chamou a atenção de Elizabeth foi sua extraordinária deferência perante Lady Catherine e sua boa intenção de batizar, casar e sepultar seus paroquianos sempre que necessário. Acho que ele deve ser meio esquisito, disse ela. Não consigo imaginá-lo. Há algo de pomposo em seu estilo. E o que quer dizer com essas desculpas por ele ser o futuro herdeiro? Não é de crer que ele mudasse isso se pudesse. É possível que ele seja um homem sensato, papai? Não, querida, acho que não. Tenho grandes esperanças de que seja o exato oposto disso. Há um misto de subserviência. Meu Deus. Há um misto de subserviência e de presunção em sua carta, que é bem promissor. Estou impaciente por vê-lo. Em matéria de redação, disse Mary, a carta não parece má. A ideia do ramo de oliveira talvez não seja totalmente nova, mas acho que foi bem a propósito. Para Catherine e Lydia, nem a carta nem seu autor apresentavam o menor interesse. Era quase impossível que seu primo aparecesse em uniforme escarlate, e já havia algumas semanas que as únicas companhias masculinas que lhes causavam satisfação só vestiam essa cor. Quanto à mãe, a carta do Sr. Collins acabara com boa parte da sua má vontade com ele. Ela se preparava para conhecê-lo, com um grau de serenidade que muito admirou seu marido e as meninas. Chegou o Sr. Collins com pontualidade e foi recebido com grande cortesia pela família inteira. O Sr. Bennet de fato pouco falou, mas as mulheres estavam muito dispostas a falar. O Sr. Collins não parecia nem precisar de incentivos para conversar, nem ser inclinado ao silêncio. Era um jovem alto e corpulento de 25 anos. Tinha áreas graves e solenes, e seus modos eram muito formais. Ao chegar, já cumprimentara a Sra. Bennet por ter tão lindas filhas. Diz que já ouvira falar muito da beleza delas, mas que nesse caso a fama não estivera à altura da verdade. E acrescentou que não duvidava de que no devido tempo as encontraria todas bem casadas. Tal galanteria não era muito do gosto de algumas das ouvintes, mas a Sra. Bennet, que não reclamava de nenhum cumprimento, respondeu prontamente. É muita gentileza de sua parte, e eu desejo de coração que assim seja, pois caso contrário elas estarão em apuros. Foi muito estranho o modo como as coisas foram arranjadas. A senhora faz reverência, talvez, ao morgadio desta propriedade. Ah, meu senhor, é isso mesmo. O senhor há de admitir que foi um duro golpe contra as coitadas das minhas filhas. Não que eu as ache, que a culpa é sua. Pois sei muito bem que essas coisas são questão de sorte. Não há como saber que será de uma casa quando ela entra no morgadio. Tenho plena consciência, minha senhora, das dificuldades de minhas garbosas primas, e muito poderia dizer sobre o assunto, mas receio mostrar-me atrevido ou precipitado. Posso, porém, garantir às jovens senhoritas que vim preparado para admirá-las. No momento, nada mais direi. Quem sabe no futuro, quando nos conhecemos melhor. Foi interrompido pelo chamado para o jantar, e as meninas sorriram umas pelas outras. Não eram elas os únicos alvos da admiração do Sr. Collins. Ao ir à sala de jantar, e toda a mobília foram examinados com satisfação, e seu elogio a tudo aquilo teria tocado o coração da Sra. Bennet. Não fosse a torturante suposição de que ele não estaria vendo todas aquelas coisas como uma futura propriedade. Também o jantar, por sua vez, foi muito admirado, e quis ele saber qual das lindas primas se devia à excelência do cadáver
noite de sono e descanso e que você fique bem e que você fique em paz. E eu pretendo conseguir fazer mais vídeos. Vou me esforçar pra isso, tá bom? É isso. Beijinhos. E tchau, 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 tchau. Boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com você. Mas se não estiver, eu espero que fique com esse vídeo. Hoje vai ser mais um vídeo de leitura. Eu gosto de alternar entre outros vídeos, mas trazer bastante vídeo de leitura. Vocês podem observar que temos algumas luzinhas aqui de fundo, que eu acho que deixam tudo mais legal. Eu queria fazer outros vídeos, eu tenho andado sumida, não tenho conseguido gravar, mas eu espero conseguir em breve voltar com os vídeos. Então vamos fazer uma leitura. Continua com o preconceito. Som de livro. Anotação de página. Nós paramos no capítulo 12. E aí vamos começar a ler o capítulo 12, é bem curtinho. Capítulo 12. Por um acordo entre as irmãs, Elizabeth escreveu na manhã seguinte para a mãe, pedindo que a carruagem lhes fosse enviada naquele mesmo dia. Mas a senhora Bennet calculara que as filhas permaneceriam em Netherfield até a terça-feira seguinte, o que completaria exatamente uma semana desde que a Jane adoecera. Não podia sentir-se contente em recebê-las de volta antes disso. Sua resposta, portanto, não foi favorável, pelo menos não tanto quanto Elizabeth gostaria, pois estava impaciente para voltar para casa. A senhora Bennet enviou-lhes um bilhete dizendo que provavelmente não poderia mandar-lhes a carruagem antes da terça-feira, e no pós-escrito acrescentou que, se o Sr. Bingley e sua irmã insistissem para que elas ficassem por mais tempo, poderia pensar bem, muito bem sem elas. Passar muito bem sem elas. Elizabeth, porém, estava decididamente contra a ideia de ficar por mais tempo. Nem esperava que isso lhe fosse oferecido. E, temendo ao contrário ser considerada uma intrusa por permanecer ali necessariamente por tanto tempo, solicitou a Jane que pedisse imediatamente emprestada a carruagem do Sr. Bingley. Enfim, ficou decidido que deveria intencionar ela fazer o pedido. Seus planos originais de partirem de Netherfield aquela mesma manhã. O comunicado provocou muitas expressões de preocupação, e muito foi dito no sentido de que ficassem pelo menos até o dia seguinte, pela saúde de Jane, e a partida delas foi então adiada para o dia seguinte. A senhorita Bingley lamentou então ter proposto o adiamento, pois o ciúme de uma das irmãs, unido à antipatia por ela, superava em muito seu afeto pela outra. O dono da casa soube com real pesar que elas iam partir mais cedo, e repetidas vezes tentou convencer a senhorita Bennet de que aquilo não era seguro para ela, que ainda não estava recuperado bastante. Jane, porém, mostrava-se firme quando sentia estar certa. Para o Sr. Darcy, esta era uma notícia bem-vinda. Elizabeth já permanecera bastante em Netherfield. A atração que exercera sobre ele fora maior do que ele gostaria que fosse. A senhorita Bingley era desaforada com ela, e mais provocadora do que de costume com ele. Ele sabiamente decidiu usar da maior prudência para não demonstrar agora nenhum sinal de admiração. Nada que pudesse dar a ela a esperança de influir na felicidade dele, consciente de que, se tal ideia fosse sugerida, o comportamento dele no último dia deveria ter um peso importante na confirmação e na refutação dessa ideia. Firme em seu propósito, ele mal pronunciou 10 palavras com Elizabeth durante todo o sábado, e embora ficassem sozinhos um com o outro durante meia hora, ele mergulhou na leitura de seu livro e ele nem sequer olhou para ela. No domingo, depois do serviço da manhã, ocorreu a separação, tão agradável para quase todos. A gentileza da senhorita Bingley com Elizabeth cresceu muito rapidamente, bem como seu afeto por Jane, e quando elas partiram, depois de garantir a segunda que sempre teria imenso prazer em vê-la logo
recebidas pela mãe. A senhora Bennet admirou-se com a chegada delas e achou que haviam feito muito mal em causar tantos problemas, e tinha certeza de que Jane logo pegaria um novo resfriado. Mas o pai, embora muito lacônico nas expressões de prazer, ficou de fato contente em vê-las. Sentira a importância delas no ciclo familiar, na conversa da noite, quando estavam todos reunidos. Perdera muito da sua animação e quase todo o bom senso com a ausência da Jane e Elizabeth. Encontraram Mary, como sempre, mergulhada no estudo do baixo contínuo e da natureza humana, e admiraram certos trechos que ouviram novas informações de um tipo bem diferente. E ouviram novas observações de uma moralidade caduca. Catherine e Lydia tinham para elas informações de um tipo bem diferente. Muitos se disseram no regimento desde a quarta-feira passada. Muitos oficiais haviam jantado com o tio delas. Um soldado fora chicoteado e corria boato de que o coronel ia casar-se. Capítulo 13. Espero, querida, disse o Sr. Bennet à esposa durante o café na manhã seguinte, que tenha organizado um bom jantar hoje, pois tenho razões para esperar um convidado adicional ao nosso grupo familiar. A quem se refere, meu querido? Não sei de ninguém que venha, a menos que Charlotte Lucas apareça. E espero que os meus jantares sejam bons o bastante para ela. Não creio que ela veja muitos iguais aos nossos em sua casa. A pessoa que me revira é um cavalheiro, um forasteiro. Os olhos da senhora Bennet brilharam. Um cavaleiro e um forasteiro é o Sr. Bingley, tenho certeza. Bem, é claro que ficarei muitíssimo contente em ver o Sr. Bingley, mas, meu Deus, que azar! Não há nenhum toco de peixe para servir hoje. Lígia, meu amor, toque a campainha, tenho que falar com ele agora mesmo. Não é o Sr. Bingley, disse seu marido. É alguém que eu nunca vi na vida. Isso provocou um espanto geral, e ele teve de ser questionado com impaciência pela mulher e pelas 5 filhas ao mesmo tempo. Depois de se divertir por algum tempo com a velocidade delas, ele se explicou. Cerca de um mês atrás recebi esta carta, e cerca de 15 dias atrás eu respondi, pois julguei que se tratasse de um caso um tanto delicado, que exigia pronta atenção. É do meu primo Sr. Collins, que, como não é, poderá expulsar todos vocês nessa casa quando quiser. Ah, meu querido, exclamou sua esposa, não aguento ouvir você mencionar isso. Por favor, não fale desse homem odioso. Acho que a coisa mais dura do mundo ver esta propriedade retirada de suas filhas. Eu tenho certeza de que, se eu fosse você, há muito teria tentado fazer alguma coisa a esse respeito. Jane Elizabeth tentar explicar a ela o que era um rogadinho. Já haviam tentado isso muitas vezes, mas esse era um assunto que para a senhora Bennet estava além do alcance da razão, e ela continuou a queixar-se amargamente da crueldade de se retirar da propriedade de uma família com 5 filhas, em favor de um homem com quem ninguém se importava. Não resta dúvida de que se trata de um negócio muito injusto, disse o Sr. Bennet, e nada pode absolver o Sr. Collins da culpa de herdá-lo por. Mas, se vocês ouvirem a sua carta, talvez se acalme um pouco pela maneira com que ele se exprime. Não, com certeza não. E considero muita impertinência da parte dele escrever para você. E muita hipocrisia. Detesto esses falsos amigos. Por que não continuar as duas com você, como o pai dele costumava a saber estar? Ah, é claro, sobre este ponto, parece que foi acometido de certos escrúpulos. Henceforth, perto de Western Kent, 15 de outubro. Prezado senhor, sempre me senti constrangido com o desentendimento entre o senhor e meu falecido e honrado pai, e desde que tive a desgraça de perdê-lo, tenho desejado sanar o problema, mas por um tempo fui retido das minhas próprias dúvidas, temendo que fosse desrespeitosa a memória dele ter boas relações com quem sempre teve desavenças. Veja só, senhora Bennet. Agora, porém, já tomei uma decisão sobre o assunto. Tendo me ordenado na Páscoa, tive a boa sorte de ser distinguido pelo patrocínio da excelentíssima Lady Catherine de Bourgh, viúva de Sir Louis de Bourgh, cuja generosidade e beneficência me elegeram para a digníssima reitoria desta paróquia, onde me empenharei com o máximo afinco em servir sua senhoria, com agradecido respeito e em estar sempre pronto para executar os ritos e cerimônias instituídos pela Igreja da Inglaterra. Como eclesiástico, aliás, sinto ser uma dever promover e levar a bênção da paz a todas as famílias ao alcance
que estou disposta a compensá-las de todas as maneiras possíveis. Trataremos disto mais tarde, porém, se o senhor não tiver objeções em receber-me em sua morada, proponho a mim mesmo a satisfação de visitar o senhor e sua família, segunda-feira, 18 de novembro, às 4 horas. Provavelmente abusarei da sua hospitalidade até o sábado da manhã seguinte, da semana seguinte. O que posso fazer sem nenhum inconveniente, pois a Lady Catherine nenhuma objeção faz que eu me ausente por um domingo, contanto que algum outro eclesiástico se encarregue de executar os serviços do dia. Aceite, caro senhor, os respeitosos cumprimentos e votos a sua esposa e filhas, do seu amigo. Às 4 horas, portanto, aguardaremos esse cavaleiro pacificando o rosto do Sr. Bennet enquanto dobrava a carta. Ele parece ser um rapaz muito consciencioso e gentil, palavra de honra, e não tenho dúvida de que será uma relação valiosa, sobretudo se Lady Catherine tiver a vontade de deixá-lo ver outras vezes. Há algo bom senso no que ele diz sobre as meninas, porém, e se ele estiver disposto a compensá-las de algum modo, não serei eu desencorajá-lo. Embora seja difícil, disse Jane, adivinhar de que maneira eu possa compensá-los como julgas de direito. Ele tem certamente o mérito da intenção. O que mais chamou a atenção de Elizabeth foi a sua extraordinária deferência perante Lady Catherine e sua boa intenção de batizar, casar e sepultar seus paroquianos sempre que necessário. Acho que ele deve ser meio esquisito, disse ela. Não consigo imaginar. Há algo de pomposo em seu estilo. E o que quer dizer com essas desculpas por ele ser o futuro herdeiro? Não é de crer que ele mudasse isso se pudesse. É possível que ele seja um homem sensato, papai? Não, querida, acho que não. Tenho grandes esperanças de que seja o exato oposto disso. Há um misto de subserviência. Meu Deus. Há um misto de subserviência e de presunção em sua carta, que é bem promissor. Estou impaciente por vê-lo. Em matéria de redação, disse Mary, a carta não parece má. A ideia do ramo de oliveira talvez não seja totalmente nova, mas acho que foi bem a propósito. Para Catherine e Lydia, nem a carta nem seu autor apresentavam o menor interesse. Era quase impossível que seu primo aparecesse em uniforme escarlate, e já havia algumas semanas que as únicas companhias masculinas que lhes causavam satisfação só vestiam essa cor. Quanto à mãe e a carta do Sr. Collins acabaram com boa parte da sua má vontade com ele. Ela se preparava para conhecê-lo com um grau de serenidade que muito admirou seu marido e as meninas. Chegou o Sr. Collins com pontualidade e foi recebido com grande cortesia pela família inteira. O Sr. Bennet de fato pouco falou, mas as mulheres estavam muito dispostas a falar. O Sr. Collins não parecia nem precisar de incentivos para conversar, nem ser inclinado ao silêncio. Era um jovem alto e corpulento de 25 anos. Tinha ares graves e solenes, e seus modos eram muito formais. Ao chegar, já cumprimentar a Sra. Bennet por ter tão muitas filhas. Disse que já ouvira falar muito da beleza delas, mas que nesse caso a fama não estivera à altura da verdade. E acrescentou que não duvidava de que no devido tempo as encontraria todas bem casadas. Tal galanteria não era muito do gosto de algumas das ouvintes, mas a Sra. Bennet, que não reclamava de nenhum cumprimento, respondeu prontamente. É muita gentileza de sua parte, e eu desejo de coração que assim seja, pois caso contrário elas estarão em apuros. Foi muito estranho o modo como as coisas foram arranjadas. A senhora faz referência, talvez, a um morgadio desta propriedade. Ah, meu senhor, é isso mesmo. O senhor há de admitir que foi um duro golpe contra as coitadas das minhas filhas. Não que eu as ache, porque a culpa é sua. Pois sei muito bem que essas coisas são questão de sorte. Não há como saber que será de uma casa quando ela entra no morgadio. Tenho plena consciência, minha senhora, das dificuldades de minhas garbosas primas, e muito poderia dizer sobre o assunto, mas receio mostrar-me atrevido ou precipitado. Posso, porém, garantir às jovens senhoritas que vim preparado para admirá-las. No momento, nada mais direi. Quem sabe no futuro, quando nos conhecemos melhor. Foi interrompido pelo chamado para o jantar, e as meninas sorriram umas pelas outras. Não eram elas os únicos alvos de admiração de Sr. Collins. A menção de jantar e toda a mobília foram examinados com satisfação, e seu elogio a tudo aquilo teria tocado o coração da Sra. Bennet. Não fosse
concededora de suposição de que ele não estaria vendo todas aquelas coisas como uma futura propriedade. Também o jantar, por sua vez, foi muito admirado, e quis ele saber qual das lindas primas se devia à excelência do cardápio. Foi, porém, corrigido pela senhora Bennet, que lhe garantiu com certa rudeza que podia muito bem pagar um bom cozinheiro, e que suas filhas nada tinham que fazer na cozinha. Ele se desculpou por tê-la desagradado, então fingiu que declarou não estar de modo a confundir. Ele, porém, continuou a se desculpar por cerca de 15 minutos. Gente, eu estou com a voz um pouco cansada, está quase amanhecendo. Infelizmente, eu não consegui gravar no horário que eu queria, mas eu espero que esse pouco tempo tenha te relaxado, te feito descansar e ficar bem. Te desejo toda noite de sono e descanso, e que você fique bem, e que você fique